Vamos dar início ao estudo das derivadas. Nas aulas passadas nós estudamos limites, agora vamos estudar derivadas. Então, o estudo de derivadas teve início no século XVII, quando Isaac Newton e Leibniz procuraram um método geral para traçar a reta tangente a uma curva em um certo ponto dado. Quando eles procuravam esse método, eles deram início ao estudo das derivadas. É o seguinte, da geometria analítica, sabemos que a reta tangente à circunferência no ponto P é a reta que passa por P perpendicular ao raio por esse ponto. Essa é a definição de reta tangente a uma circunferência. Então é a reta que passa pelo ponto P, essa reta R, e é perpendicular ao raio dessa circunferência. Essa é a definição de tangente a uma circunferência. Porém, essa definição ela não fica apropriada para uma curva qualquer. Observe aqui nessa curva aqui, ó. Nessa curva que colocamos aí, a reta R ela toca o gráfico em um só ponto, porém não é a tangente dessa curva. E também pode acontecer de nós termos aí uma reta que, no caso aqui, ela é tangente no ponto A, essa reta R ela é perfeitamente tangente no ponto A, porém ela corta essa curva em um outro ponto. Então essa definição de reta tangente a uma curva passando por um só ponto, ela não é apropriada, ela ficaria apenas definida se para o caso de uma circunferência. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer essa definição, como chegar a essa conclusão os nossos matemáticos, Isaac Newton e Leibniz. Então, observe o gráfico a seguir. Observe esse gráfico aí, no caso aqui o ponto C e o ponto A, e nós traçamos aí uma secante. Sabemos que essa reta que passa pelo ponto A e pelo ponto C corta o gráfico em dois pontos. Ela é chamada de reta secante. E nós temos aqui uma reta, essa reta azul, que a princípio seria a nossa reta tangente. E vamos definir o que seja uma reta tangente. Como é que eles definiram a tangente de uma reta tangente a uma curva? Observe que, à medida que nós aproximamos o ponto C do ponto A, essa reta preta aí, que é a reta secante, ela vai coincidindo com o coeficiente angular da reta azul. Nós sabemos que o coeficiente angular é calculado pelo quociente entre a variação das coordenadas do ponto, do ponto C e do ponto A. No caso, nós subtraímos as ordenadas e dividimos pelo valor da subtração das abscissas. Aí nós achamos o coeficiente angular. Esse estudo foi feito na geometria analítica. Para o cálculo do coeficiente angular da reta secante, eu faço a diferença entre as ordenadas e divido pela diferença entre as abscissas, encontrando um valor que é chamado de coeficiente angular, ou seja, é a tangente, no caso aqui, a tangente do ângulo alfa. E essa tangente ela vai coincidir com a tangente da reta azul aí, quando o ponto C coincidir com o ponto A. Então vamos fazer alguns cálculos para entendermos melhor, tá? Então a esse valor, o valor dessa tangente, nós chamamos de derivada. Vamos fazer algum cálculo para entendermos isso melhor. Então aí no ponto C de coordenadas 4 e 16, pegamos aí o nosso gráfico, a nossa parábola, essa verde aí, essa curva da função f de x igual a x ao quadrado no ponto C de coordenadas 4 e 16, pelo ponto A e pelo ponto C nós tracemos essa secante e vamos calcular o coeficiente angular desta secante, que nós vamos chamar de m, que é a tangente.
Então vamos subtrair as ordenadas do ponto C, que é 16, menos a ordenada do ponto A, que é 1. 16 menos 1 é 15. E vamos dividir o valor agora pela diferença entre as abscissas do ponto C, que é 4, e do ponto A, que é 1. 4 menos 1 é 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então 5 vai ser o coeficiente angular ao gráfico, aí passando pelos pontos A e C. Vamos aproximar mais ainda agora o ponto C do ponto A. Agora vamos pegar o ponto C de coordenadas 3 e 9 e vamos calcular o seu coeficiente. O coeficiente angular vai ser 9 menos 1. Eu vou subtrair a ordenada do ponto C, que é 9, menos a ordenada do ponto A, que é 1. 9 menos 1, 8. E dividir pela diferença entre as abscissas, que é 3 menos 1. A abscissa do ponto C, 3, do ponto A é 1. 3 menos 1, 2. 8 dividido por 2 é 4. Observe que o coeficiente angular ele diminuiu, uma vez que nós estamos aproximando o ponto C do ponto A. Então, ficou mais próximo, a reta tangente está mais próximo da reta secante. Vamos diminuir mais ainda este valor para ver o que acontece. Vamos diminuir agora para C de coordenadas 2 e 4 e calcular o seu coeficiente angular. Observe que as retas secante e tangente estão se aproximando. 4 menos 1, eu subtraio as ordenadas do ponto C e do ponto A, 4 menos 1, que é 3, e subtraio as abscissas do ponto C e do ponto A, que é 2 menos 1, que é 1. 3 dividido por 1 é 3. Então, calculamos aí a tangente dessa secante aí, da reta secante. E vamos concluir o seguinte, vamos tirar aqui algumas conclusões do que foi feito nesses cálculos. Para um ponto C, quando C tinha coordenadas 4 e seu quadrado, que é 16, 4 e 16 para o ponto C, o coeficiente angular que nós achamos foi 5. Você deve estar lembrado. Fizemos o cálculo também para o ponto C de coordenadas agora mais próximo de A, que é o ponto C de coordenadas 3 e seu quadrado, que é 9. 3 e 9, e encontramos um coeficiente angular igual a 4. Observe que diminuiu de 5 para 4. Depois, calculamos aí o ponto C agora mais próximo ainda do ponto A, com coordenadas 2 e seu quadrado, que é 4. 2 e 4, o ponto C, 2 e 4. E encontramos aí em cima, esse valor que acabamos de encontrar foi 3. Agora observe, 4, abscissa 4, passamos para a abscissa 3, depois passamos para a abscissa 2, e o próximo ponto seria o ponto C coincidindo com o ponto A, que seria o ponto C com coordenadas 1 e 1. Nesse caso, vem a pergunta, qual seria o valor deste coeficiente angular? É uma incógnita. Quando a reta secante coincidir com a reta tangente. Então, observe, 4, 3, 2 e 1. Aí os coeficientes angulares, 5, baixou para 4, baixou para 3. O próximo seria, evidentemente, assim, pela lógica, o próximo seria 2. Só que, se você for fazer o cálculo do coeficiente angular no ponto C de coordenadas 1 e 1, você vai cair numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Uma vez que 1 menos 1 é 0 e 1 menos 1 no denominador é 0. É uma indeterminação. Isso nós estudamos em limite. Então, o que nós vamos fazer? O que os matemáticos fizeram? Então, usaram limites. Vamos pegar um ΔX, ou um valor bem próximo de 1, porém diferente de 1. Valor bem próximo de 1. Vamos fazer com que esse ponto C
se aproxime cada vez mais do ponto A, porém com as abscissas diferentes. Esse é o que nós vamos fazer, que nós vamos analisar através da definição de derivadas. Então vamos lá. Então podemos definir agora a derivada como sendo o coeficiente angular dessa reta secante quando o ponto E, no nosso caso o ponto Q, se aproxima do ponto P. Então escolhemos um ponto genérico qualquer, o ponto de P, de coordenadas A e F de A, demos um pequeno acréscimo a esse A, um valor maior que A, porém diferente de A, mas bem próximo de A, é o ponto A mais H. Então esse vai ser o ponto Q. O ponto Q ele vai ter as coordenadas, vai ser abscissa A mais H e ordenada F de A mais H. Então o coeficiente angular, quando esse vai ser exatamente o limite, quando o H estiver bem próximo de zero, do coeficiente angular dessa secante aí, que no caso vai ser F de A mais H menos F de A dividido por H. Então, a esse coeficiente angular nós chamamos de derivada da função f no ponto P, de coordenadas A mais F de A. Na próxima aula vamos fazer exercícios para que fique bem melhor entendido essa